A gente olha para o futuro do trabalho com inteligência artificial e tantas transformações e parece um quebra-cabeça, né? Mas e se eu disser que algumas pistas para decifrar esse futuro estão bem mais perto do que a gente imagina? Tipo, dentro da caixa de brinquedos das nossas crianças. Essa é a grande questão, né? Será que os brinquedos de hoje podem, de alguma forma, prever o mundo de amanhã? A gente vai investigar justamente essa conexão. Como os presentes que marcam a infância de cada geração ajudaram a moldar os adultos que elas se tornaram. Para entender essa ligação, a gente precisa enxergar o ato de presentear de um jeito um pouco diferente. Não é só uma compra. Pensa bem, cada presente carrega os desejos, as ansiedades e os valores de uma época inteira. No fundo, cada brinquedo é um pequeno ensaio para os papéis que as crianças vão desempenhar no futuro. Então, a gente vai fazer uma viagem por 4 gerações: Boomers, Geração X, Millennials e Geração Z. A ideia é decifrar como o jeito de brincar de cada uma delas moldou o mundo em que a gente vive e o que podemos esperar daqui para frente. E a nossa primeira parada é com os Baby Boomers, uma geração que nasceu num momento muito particular de otimismo e crescimento no mundo. O contexto aqui é tudo. Pensa no pós-Segunda Guerra. O mundo respirava uma confiança renovada. Os pais que tinham passado por muita dificuldade queriam dar aos filhos tudo o que não tiveram. E aí entra em cena a publicidade na TV, uma novidade na época, que viu nessas crianças o primeiro grande mercado consumidor da história. E os brinquedos dessa época dizem muito. A Barbie, por exemplo, não era uma boneca bebê para cuidar, como as antigas. Não, ela era uma mulher com carreira. O Bombolê era pura competição e habilidade individual. Os presentes espelhavam perfeitamente uma era de ambição e papéis sociais bem definidos. A gente vê o resultado disso claramente na vida adulta. Essa criação otimista e competitiva formou profissionais super focados, os workaholics, que se definem pela carreira. E como eles eram muitos, acabaram ditando as regras da cultura e do mercado de trabalho por décadas. Mas aí o pêndulo muda de lado. O cenário se transforma completamente com a geração seguinte. Chega a vez da geração X, que cresceu num mundo bem diferente. Um mundo que pedia independência. Essa galera ficou conhecida como a geração da chave no pescoço. Com mais divórcios e mães entrando no mercado de trabalho, muitas crianças voltavam da escola, pegavam a chave pendurada no pescoço e entravam em casa sozinhas. Isso forçou uma autonomia e uma resiliência desde muito cedo. E os brinquedos, claro, refletiam essa realidade. O forninho era um símbolo de autossuficiência. A criança fazia o próprio lanche. O Atari era uma imersão digital solitária. Você aprendia na raça, sem tutorial. E o Walkman? O Walkman era o poder de criar sua própria bolha, sua própria trilha sonora. Tudo girava em torno da autonomia. O resultado dessa infância foi a formação de adultos super pragmáticos. Eles viram seus pais se sacrificarem pela empresa e, como reação, buscaram um equilíbrio maior entre vida e trabalho. E para isso, eles usaram a tecnologia que aprenderam a dominar sozinhos lá na infância. Aqui a gente começa a ver um padrão fascinante. Uma geração parece sempre reagir aos excessos da anterior. A geração X olhou para a cultura de viver para o trabalho dos boomers e disse: opa, peraí, a gente quer ter uma vida fora do escritório. E isso mudou tudo. E a roda gira de novo. Chegamos aos millennials, a primeira geração que cresceu usando a tecnologia não só para ser independente, mas principalmente para se conectar. A infância millennial foi o oposto da geração X, super estruturada. Agenda cheia, atividades em equipe, pais super presentes. A mensagem era sempre de incentivo, de que eles eram especiais e podiam conseguir qualquer coisa se trabalhassem juntos. Os brinquedos da época refletem bem essa mudança. O Game Boy era legal, mas o mais legal era conectar com o cabo e jogar com os amigos. A internet, mesmo a discada, virou o novo ponto de encontro. A brincadeira virou um projeto, sempre com o objetivo de conectar ou de educar. E isso se reflete direto no ambiente de trabalho. A busca por propósito, a preferência por ambientes colaborativos e a abertura para falar de saúde mental. Tudo isso tem raiz nessa infância supervisionada, conectada e cheia de estímulos positivos. E agora a gente dá um salto. Chegamos à geração Z, os primeiros nativos digitais de verdade. Uma galera que simplesmente não sabe o que é um mundo sem internet na palma da mão. Essa geração cresceu com um fluxo de informação infinito e uma consciência muito aguda dos problemas do mundo. Isso criou um perfil bem interessante. Eles são idealistas, sim, mas ao mesmo tempo são extremamente pragmáticos, focados em estabilidade e segurança. Para a geração Z, o presente muitas vezes não é nem um objeto físico.
é uma experiência digital, um item no Roblox, que para eles é uma economia real. Ou um produto de skincare de uma marca da moda, porque a construção da imagem pessoal online começa muito cedo, influenciada pelas tendências do TikTok. Essa criação totalmente digital se traduz em exigências bem claras no mundo adulto. Eles demandam transparência das empresas, priorizam a saúde mental e não pensam duas vezes antes de usar o poder das redes sociais para cobrar mudanças. O modelo tradicional de carreira, para eles, já não faz muito sentido. Essa linha do tempo resume bem a história. A gente saiu da brincadeira na rua, cara a cara, passou pelo jogo digital, sozinho, evoluiu para a rede online e hoje estamos chegando nos mundos virtuais. A forma de se conectar e de brincar mudou radicalmente. Então, vamos olhar para o futuro. O que a brincadeira das crianças de hoje, a chamada geração alfa, pode nos dizer sobre o mundo que elas estão começando a construir? Baseado nesses padrões, a gente pode arriscar algumas previsões. Primeiro, a inteligência artificial vai ser uma colaboradora nativa para eles. Segundo, em reação ao excesso digital, o luxo analógico, experiências reais, artesanais, vai ganhar um novo valor. E terceiro, sustentabilidade não vai ser mais uma opção, vai ser o padrão, o mínimo esperado. No final das contas, a ideia central é essa. Os presentes que damos são uma tentativa de preencher as lacunas do passado e de preparar as crianças para um futuro que a gente idealiza. Dentro de toda a caixa de brinquedo, existe o projeto de um mundo novo. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente observar as brincadeiras que estão acontecendo agora ao nosso redor, que tipo de futuro está sendo ensaiado ali, bem debaixo do nosso nariz?